ele era cuidador, honesto, fé, né? Ele era questionador também, peregrino e príncipe de Deus. Ok. É, muito bom. São essas mesmo. Mas ainda não é aquela que eu quero. Nós vamos ver depois mais uma. Raquel. Oi. Pai de numerosas nações? Também. Raquel. Pode falar, Denise. Pode falar. A palavra que caracteriza assim, a relação de Abraão com Deus é aliança. Aliança, também. Aliança, porque Foi bom. Hã? Pode falar, pode falar. Então, aliança porque Deus, assim, estabeleceu com ele várias alianças, né? Aham. Isso. Então, foi bom isso que a Thaís falou, que ela fez um resumão e a Denise completou. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém achou alguma outra coisa diferente? Então vamos continuar. Então, quando chegar em Isaac, a gente para de novo, porque às vezes alguém achou aí, né? Eu não estou vendo todo mundo. Alguém pediu aí para falar? Pediu, Carol? Está vendo aí? Não? Então, vamos continuar, né? Então, a gente já viu, primeiro a gente viu sobre a importância da palavra. Hã? Alguém falou aí? Raquel. Oi. Raquel. Oi. Raquel, tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Então, tá bom. É porque eu estava falando, mas ninguém estava ouvindo. Deus prova Abraão, toma o filho, o teu único filho. Então, obediência e fé, aponta para Jesus, o único filho, em Gênesis 22, 11 e 12. Isso, então, é isso mesmo. É a característica da vida dele, isso. De Abraão, né? É isso mesmo, e também. Deus também deu o filho dele, e Abraão deu o único filho e entrega, né, na obediência e fé. Então, isso está apontando para Jesus. E Carol voltou aqui para outra coisa, vou passar a mão aqui. É isso mesmo também. Aí, então, nós vamos continuar, então. São todas essas características que vocês falaram, são características realmente da vida de Abraão. Então, na primeira aula, a gente viu sobre a importância da palavra, depois a gente viu o início de Gênesis, que foi de capítulo 1 até o capítulo 11. Alguém está querendo falar aí? A senhora pediu uma característica específica de cada um, né? Isso. O Abraão seria uma tipologia da paternidade do nosso Deus e o filho dele uma tipologia do Senhor Jesus Cristo como sacrifício? Também. Mas nós vamos ver uma outra. Mas não é a resposta que a senhora quer, né? Não, são todas essas, sim, vocês têm razão, todas essas. Mas nós vamos ver uma coisa que resume mais ou menos isso, certo? E daí, então, a gente viu aqueles personagens dos primeiros capítulos, né? Que foi Adão, Abel, Sete, Enoque, Noé. E agora, então, a gente vai ver do capítulo 11, versículo 11, até no final do livro. Hoje nós vamos terminar a Gênesis, se Deus permitir, certo? E a gente vê, queridos, o seguinte, que Deus a história não é contada aqui como a história que a gente está acostumada, né? Ouvir e aconteceu assim, assim. Deus dá o foco naquilo que ele quer chamar a atenção para nós. Então, por exemplo, ele fala sobre as nações no capítulo 10, ele gasta só um capítulo para falar das nações. Mas, com relação à vida de Abraão, é gastado 14 capítulos, são gastos para falar sobre a vida de Abraão. E depois a vida de José, mais outro tanto de capítulos, né? Então, a gente vê que Deus está querendo dar ênfase na vida da pessoa, na biografia. E por isso que é importante a gente estudar aqui o livro de Gênesis com relação às biografias. É claro que tem várias maneiras para a gente estudar, mas dessa forma a gente começa a ver o propósito de Deus na vida desses homens, certo? E daí, então, a gente vê então que essa não é contada assim, detalhe por detalhe. Outra coisa, a Lu até mandou para mim sobre a cronologia e genealogia. A gente já pode ver que realmente as genealogias na Bíblia, elas não seguem uma cronologia. Por quê? A gente vê que fala assim, fulano, pai de fulano.
mas muitas vezes ele não é o pai, ele é o avô, ou ele é o bisavô. Então, alguns ali naquele meio não são citados naquela genealogia, certo? Outra coisa também que a Lu perguntou sobre a contagem do tempo, né? Eu procurei olhar um pouquinho sobre isso e eu vi o seguinte, que um irmão, né? Ele fala o seguinte, que Deus, no primeiro capítulo, ele fala tarde, manhã, primeiro dia, tarde, manhã, segundo dia. Provavelmente, Deus está contando ali como um dia, certo? E outra coisa, eles descobriram que lá em Ur dos Caldeus, de onde Abraão veio, o tempo era contado como é contado hoje, 24 horas, certo? Então, pelo menos, ali na época de Abraão, um pouco antes, o tempo com certeza era contado como o nosso tempo. Os caldeus, foi de onde Deus tirou Abraão, era uma civilização muito desenvolvida, principalmente na matemática, viu, Simone? É impressionante como eles descobriram várias coisas. Simone deve saber isso bem. Mas eles eram muito desenvolvidos na matemática e outras coisas. Eles eram uma civilização muito desenvolvida. Porque, às vezes, a gente pensa em civilizações antigas, a gente tem noção que a pessoa era toda assim, sem muito conhecimento, mas isso não é verdade. E outra coisa que eles tinham lá, que é uma característica negativa, eles tinham muitos deuses, muitos deuses, lá em Ur dos Caldeus, certo? Então, Deus tirou Abraão lá desse lugar e Deus começa a forjar na vida de Abraão, porque com Abraão começa uma nova história, um novo começo da história. Deus começa a cuidar, a tratar o objetivo dele, a mostrar o objetivo dele a partir de Abraão. Então, queridos, olha bem, a gente pode dividir a vida, esse estudo de Abraão, nós vamos gastar mais tempo com Abraão, depois os outros patriarcas nós vamos passar mais rapidinho. Em 3 partes que vai aparecer depois na tela. O chamado de Abraão, a aliança de Deus com Abraão, né? Alguém falou aí sobre aliança, a Denise falou, e o aperfeiçoamento da fé de Abraão. Nós vamos dividir a vida de Abraão nessas 3 coisas. Então, a gente já falou aqui, né? Está na tela aí. Está escrito Abrão, porque Deus ainda não tinha trocado o nome dele, né? Então, marca um novo começo da história. Depois, isso aqui vai ser passado lá no nosso grupinho, viu, queridos? Não fica preocupado aí, não. Abraão era descendente de Sem. Sem era filho de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E os semitas, né? Deus, então, começa a puxar ali de Sem a ascendência do Senhor Jesus Cristo. Por isso que é importante, a genealogia de Sem é importante. Nós vimos que a genealogia de Cão não é contar os números dos dias das pessoas, mas de Sem, sim. Então, Deus dá ênfase nisso aí. Sabemos, então, que Abraão vem de Ur dos Caldeus. Lá em Atos 7, 2 a 4, fala isso. Acho que não precisa da gente ler. Deus chamou Abraão lá de Harã. Tá lá alguém lê lá para a gente, Gênesis 12. Por favor, alguém abre seu microfone e lê para nós. Gênesis 12. Ora disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aí vem as promessas de Deus. Quando Abraão sai lá de Ur, que está lá em Atos, depois nós vamos ver outro lugar também lá em Gênesis que está, Deus não promete nada para ele, para o pai dele, nem para ele. Agora, quando Abraão está lá em Harã, o pai dele já tinha morrido lá em Harã, e eu esqueci, foi de colocar o mapinha para vocês terem ideia, mas eu vou colocar no nosso WhatsApp, eu vou colocar esse mapinha. Quando eles estão lá em Harã, isso tudo é bem lá no norte, né? Quando eles estão lá em Harã, o pai de Abraão morre, aí Deus fala com Abraão e começa a dar as promessas dele. E daí, mais para frente, então, Abraão e Ló se separam, porque Abraão levou Ló, que era sobrinho dele. Abraão não tinha filhos, e ele levou Ló, que era sobrinho dele. E é interessante, porque depois a Bíblia fala que o rebanho dos dois aumentou muito, e a terra não comportava aquilo. Então, na realidade, a gente via que Ló que tinha que deixar Abraão escolher, certo? O lugar da terra.
Mas a gente vê o coração de Ló como é que era diferente. Abraão falou assim, você pode escolher onde você quer. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Isso, queridos, é uma dica, vamos dizer assim, para nós, da questão da escolha, da divisão, certo? Quando a gente tem um coração quebrantado diante do Senhor, é essa maneira que a gente escolhe as coisas. Você pode escolher, né? Eu não vou escolher, não, você vai escolher. E aí, depois que Ló escolheu as campinas, ele olhou pela aparência, né? Aí Deus fala com Abraão, olha, essa terra aqui, ó, vou dar essa terra toda para você. Aí Deus se manifesta a Abraão, né? Então, a gente viu o chamado dele, né? Que essa parte toda. E é interessante que, pode passar, é interessante que Abraão, como alguém já falou aí, a Thaís falou, que Abraão obedeceu. E a gente repara que toda vez que Deus fala Abraão fala assim, eis-me aqui. Diferente lá do Adão, né? Adão escondeu lá no meio das árvores. Mas todas as vezes que Deus chama Abraão fala assim, eis-me aqui. Então ele tinha um coração de obediência, né? Ele deixou aqueles ídolos todos, porque ele encontrou uma luz muito maior do que aqueles ídolos que era Deus, né? Que é Deus. Então, ele era monoteísta, embora o povo dele todo era politeísta. Então, isso é uma característica também muito importante de Abraão. Então, a segunda parte é aliança. Deus, então, faz aliança com Abraão. E essa parte é lá em Gênesis 15 até Gênesis 21. A primeira aliança que Deus faz é lá no 15, depois que ele separa de Ló. Deus promete um filho para ele. E aí, então, Deus fala com ele. É importante a gente ver esse texto. Alguém abre para mim Gênesis 15, 6, por favor. E lê, tira do mudo e lê para nós. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Isso. Eu coloquei aí primeira menção. Lembra que eu falei com vocês que existem algumas leis para a gente interpretar a Bíblia, e uma delas é a primeira menção. Então, se a gente quer saber o que é crer, o que é fé, nós precisamos ir lá nesse texto de Gênesis 15, 6. Não só ler esse versículo, mas ler o texto, o contexto. E ver, então, o que está na mente de Deus sobre fé, sobre crer. Então, fala aqui, na minha tradução fala assim, e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. E a gente vê que no Novo Testamento, Paulo usa exatamente essas três palavras, que é a fé, a justiça e esse imputado. Então, foi a primeira vez que foi feita essa menção. Então, se nós queremos entender o que é fé, nós precisamos olhar essa porção aí. Então, Abraão creu. Abraão não tinha filhos. Deus falou, olha para o céu, vê as estrelas, etc., eu vou te dar o filho, tal, tal. E aí, ele creu. Isso é muito lindo, porque crer é você crer sem ver, né? Porque se a gente vê, não precisa de crer, né? Então, isso é muito lindo. Realmente, ele é o pai da fé. E aí, então, Abraão fala assim, mas que sinal que eu vou ter? Então, foi a primeira aliança que Deus fez com ele, assim, né? Nós sabemos como foi. Ele dividiu, Abraão dividiu os animais no meio, aquele era o rito que eles faziam antigamente, você fazia uma aliança, né, com outra pessoa, você tinha que passar por entre aquelas metades, né? Às vezes eles faziam aliança de sangue, cada um cortava um pedacinho para ter um sangue no outro. Mas nessa aliança a gente vê que Abraão não fez nada, que ele dormiu. E isso aí fala que realmente que Deus é tudo. Isso aí é uma das coisas, nós já falamos isso, que aponta para o Senhor Jesus. Deus fez tudo, nós não fizemos nada. Por quê? A paz do Evangelho não baseia um pouco em Deus e um pouco em nós. O Evangelho que nós temos baseia inteiramente no Senhor Jesus Cristo, porque o sacrifício que ele fez é completo, é completo. Então, isso é importante estar na nossa cabeça. E Deus começa a mostrar isso aqui atrás, quando ele fala sobre isso, que é só ele fez sozinho aquilo. Tem um versículo que eu notei aqui, que eu não sei se eu vou achar, que fala o seguinte, lá no Novo Testamento, lá em Hebreus, que fala que Deus, não, eu acho que é Hebreus 6:13, vocês
Eu acho que foi isso que eu coloquei aqui embaixo, Hebreus 6,13. Deus não tinha ninguém maior por quem jurar, então ele jurou por si mesmo. Alguém que achar aí o Hebreus, quiser ler esse texto para nós, eu acho que é esse mesmo. Pois, quando Deus fez a promessa a Abrão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. É isso mesmo. Então, essa aliança com Abraão é a mesma aliança que Deus fez conosco. É uma aliança incondicional, depende só de Deus. Tem um lugar que depois nós vamos ver lá no Antigo Testamento, quando o povo tinha acabado de fazer um pecado horrível, e Balaão, então, foi chamado para amaldiçoar o povo. Mas Balaão fala assim, ele vê o povo lá de cima da montanha, e ele fala assim, não vejo culpa em Israel. A gente fica pensando, meu Deus, Deus acabou de matar um tanto de gente lá, como que pode ser assim? Porque eles estavam cobertos. Hoje, queridos, nós só não, além da gente estar cobertos com o sangue de Jesus, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. É claro que Deus trata os nossos pecados, ele trata com você e comigo, mas o inimigo, ele não pode nos acusar diante de Deus. Quando o inimigo vai nos acusar, Deus fala, olha, não vejo culpa neles. Não porque nós somos bons, mas porque Jesus pagou isso aí. Jesus cobriu a nossa vida com o sangue dele. Isso é uma coisa muito maravilhosa. O inimigo quer tirar essa paz do nosso coração. Mas é claro que nós temos que confessar os nossos pecados. Isso é certo. Mas o inimigo não pode nos acusar dos nossos pecados. Porque muitas vezes o inimigo começa a colocar na nossa mente coisas antigas, que nós já pedimos perdão para Deus, e isso tira a nossa paz. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque o sangue de Jesus é suficiente. Se é suficiente para Deus, querida, será que não vai ser suficiente para nós? O sangue de Jesus foi totalmente suficiente para Deus. Então, vamos andar mais um pouquinho. Deus, então, renova essa aliança. Ele pode passar aí, Carol. Deixa eu ver se está aí agora. Ele faz aliança entre ele... depois ele vai falar para frente. Então, isso foi no capítulo 15. Agora, vamos fazer um resumão rápido aqui. No capítulo 16, infelizmente, é quando Abraão, então, ouve Sara e aí nasce Ismael. A gente começa a reparar aqui que o inimigo faz de tudo para estragar o propósito de Deus na vida de Abraão. Então, a Sara dá aquela sugestão para Abraão aceita aquilo, não devia aceitar, e aí o inimigo pensa assim, agora o negócio bagunçou mesmo, porque a Agar era egípcia, né? Não tinha nada a ver com o propósito de Deus. Tinha que ser a Sara mesmo. E aí, então, infelizmente, foi esse pecado ali de Abraão, no capítulo 16. Abraão teve fé, mas presta atenção, ele não teve paciência. Ele teve muita paciência, mas aqui ele não teve paciência. Ele creu em Deus. Às vezes a gente faz assim, sabe? A gente pede para Deus uma coisa, uma resposta, e começa a demorar, faz igual Saul, né? Começa a demorar, aí eu resolvo fazer as coisas com minha mão, com meu braço mesmo, porque está demorando muito, minha paciência acabou. E não é assim, certo? No capítulo 17, a aliança é renovada, vocês podem ver. Aí Deus fala com Abraão. Abraão fala assim, mas eu estou sem filho. Deus fala, olha, Ismael é meu filho. Deus fala assim, não, o seu descendente não é Ismael. E Deus já fala o nome de Isaac aí. Então, Deus fala, minha aliança é entre mim e você, fala com Abraão. Aí Deus muda o nome de Abraão para pai de multidões, pai de numerosas nações, nós já citamos isso aí, reis procederão de ti, e é uma aliança eterna. Por isso que a gente pode falar que essa aliança, ela antecipa o Senhor Jesus Cristo, porque essa aliança é eterna. Louvado seja Deus por isso. Deus não muda, a palavra dele não muda. Então, aquilo que ele prometeu ali, essa aliança, vai continuar conosco. No capítulo 18 de Gênesis, Abraão se torna um intercessor, porque ele vai interceder lá por Ló, né, por Sodoma e Gomorra, e aí Sodoma e Gomorra são destruídas, nós conhecemos bem a história, nós não vamos entrar nisso. No capítulo 20, olha bem, antes um pouquinho de Isaac nascer,
o inimigo vai lá de novo na vida de Abraão, e Abraão peca de novo, falando que Sara era irmã dele. Quase que dá um erro ali, né? Mas Deus não permitiu. E aí, então, no capítulo 21, Isaac nasce. Quando Ismael nasceu, eu acho que Abraão tinha 80 e... Deixa eu ver se eu acho aqui. Tinha 80 e poucos anos. E quando Isaac nasceu, nós sabemos que ele tinha 100 anos, né? Então, vamos para a terceira parte aqui. Pode passar. A terceira parte... Alguém quer falar alguma coisa, gente? Pode continuar? Então, vamos embora. Aperfeiçoamento da fé. A terceira parte na vida de Abraão. É o aperfeiçoamento da fé de Abraão. É interessante, queridos, se a gente olhar... É de Gênesis 22 a Gênesis 24. Essas duas partes que a gente dividiu a vida de Abraão, tem uma frasezinha que começa. Olha bem para vocês verem aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. No capítulo 22. Fala assim, ó, quer ver? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Quando começa, então, a terceira parte da vida de Abraão. E quando começa a segunda parte, começa da mesma forma. Deixa eu ver se é isso aqui. 15:1. Essas duas partes começam mais ou menos da mesma forma. Exatamente. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas. Então, essas partes, às vezes, que tem essa maneira de ser dividida também. Essa terceira parte na vida de Abraão é uma parte muito importante, né? Foi o teste supremo na vida de Abraão, que é o Monte de Moriá, onde Abraão foi imolar Isaac. Deus ia mostrar aquele monte. Hoje, o templo está construído nesse monte. O templo foi construído nesse monte. Hoje, no lugar do templo, tem uma mesquita, né? Que eles chamam Dom de Roque, que é a mesquita muçulmana. E eu não sei quem já foi lá em Israel, mas quem já foi sabe que dentro dessa mesquita tem uma pedra escrita assim: aqui foi onde Abraão ia imolar seu filho Ismael. Olha bem a confusão do inimigo. Já pensou? Lá dentro dessa mesquita é exatamente onde o templo de Salomão foi construído, é nesse monte. E aí, hoje, tem essa mesquita lá, com essa pedra escrito isso lá dentro. Mas nós sabemos que o nosso Deus é maior do que isso, né? Esse teste supremo de Abraão é muito lindo, porque isso aí é muito forte, aponta muito para o Senhor Jesus. Porque Abraão obedeceu até o fim. E Abraão ele mostrou o quê? Que ele estava preparado para perder tudo, mas ele não perdia a Deus, que nada era superior a Deus. Então, ele estava preparado para perder até seu filho, mas ele não ia perder a Deus. E Abraão amarra Isaac. Isaac deveria ter por volta de uns 25 anos. Ele era muito mais forte que Abraão. Ele podia não ter querido, não ter deixado, né? Mas ele se submete àquilo ali. E quando Abraão ia imolar Isaac, veio uma voz do céu: Abraão, Abraão, não faças isso. E aí ele viu um cordeiro e matou o cordeiro. E aqui, queridos, é um texto assim tão importante, é um texto, vamos dizer assim, tão sublime, que quando a gente lê isso, porque a gente lembra que quando o Senhor Jesus estava na cruz, ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Mas não houve nenhuma voz do céu para poder libertá-lo dali. Porque, na realidade, Jesus tinha que passar por aquele sacrifício. Então, Deus estava mostrando que ele não pôde poupar o filho dele. Ele poupou o filho de Abraão, mas o filho de Deus não pôde ser poupado. Por causa de nós, por causa de mim, de vocês, de todos nós. Por causa daquilo que Deus estava, o plano de Deus, para que a gente pudesse ser uma família com ele, né? Então, esse é o coração do nosso Deus. Então, quando a gente lê essa parte de Abraão, a gente deve ver realmente que a atitude de Abraão foi uma coisa muito importante, uma fé fora de medida mesmo, mas a gente vê como que isso aí foi diferente na vida do Senhor Jesus. Bom, então a gente vê lá que Abraão foi chamado amigo de Deus, foi o único que foi chamado amigo de Deus. Aí em Tiago 2:23, alguém pode ler para nós, por favor?
Alguém tira do mudo e lê para nós. Outra pessoa já vai abrindo Gálatas 3, 29, já vai adiantando, por favor. Alguém achou aí, queridos? Sim, cumprir-se então a escritura que declara: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Aí. Ele foi chamado amigo de Deus. Foi o único que foi chamado amigo de Deus. Realmente, a vida de Abraão é uma vida muito importante. Abraão também foi pai dos cristãos, lá em Gálatas 3, 29. Alguém lê para nós. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso. Nós sabemos que os Gálatas, eles eram gentios, né? Eles não eram judeus. Então, por isso que Abraão é pai de todos. Ele é o nosso pai, pela fé. E ele foi o fundador de Israel também, que nós sabemos que a nação de Israel veio dele, né? Nós vamos ver aqui no final, na vida de Jacó, Deus chamou um homem, que é Abraão, chamou uma família de Jacó, que era a família de Jacó, e depois Deus forma uma nação. Lá em Êxodo, nós vamos ver como que Deus formou essa nação. Alguém quer falar alguma coisa ou podemos terminar aqui? Em 23 tem a morte de Sara. Na morte de Sara, Abraão compra um pedaço do campo de Macpela. Foi a única coisa que Abraão teve de terra aqui no mundo, foi esse campo de Macpela, onde Sara foi enterrada, ele foi enterrado, Isaac foi enterrado, Jacó, Rebeca foram enterrados, só Raquel que não foi, Lia foi enterrada aí também. Lá em Gênesis 24, Abraão manda buscar o esposo para Isaac, porque ele sabia o propósito de Deus. Isaac não ia escolher uma mulher qualquer da região que Abraão morava, que era lá em Canaã. E depois, Gênesis 25, fala Abraão casa com Quetura, nós não vamos entrar nisso também, e Abraão morre. Então, são essas, é mais ou menos a vida dele. E agora, então, nós vamos ver aquela característica, né? Tchan, 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 tchan. Pode passar. Vamos ver se está aí. Ó, qual é a característica da vida de Abraão? É altar, queridas. Sabe por quê? Cada um acha um texto aí para a gente ler. Nós vamos ler esse texto. Altar significa consagração. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. A nossa vida começa com consagração. Agora tem um detalhe. Deus, ele não arromba a porta da vida de ninguém. Deus só começa a usar a nossa vida quando a gente se dispõe, quando a gente fala igual a Abraão, eis-me aqui. Deus não vai fazendo as coisas forçando, ele nunca força. Então, nós temos que ter um coração assim, eis-me aqui. Então, a nossa vida cristã começa com a consagração. Eis-me aqui, Senhor. Então, vamos ver o primeiro altar que ele fez lá em Gênesis 12, 7. Depois vocês leem e vê como que é importante isso aí. Porque o altar é onde a gente coloca o sacrifício. Lá em Romanos 12, 1 e 2, você sabe, né? Que fala, rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, primeiro. Por quê? Porque o sacrifício vivo, ele pode pular fora, se ele quiser, não é verdade? O morto não tem jeito. Mas Deus quer que a gente nos apresente nesse altar como sacrifício vivo, de livre, espontânea vontade. Então, alguém lê lá para nós, Gênesis 12, 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Isso. Agora, lá em Gênesis 13, 4. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Isso. Lá em 13, 18. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Mani, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. E o último é o do 22, 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha.
Isso, esse foi o último altar que Abraão fez. Hebron, querido, significa muito na Bíblia. Sempre que a gente for ler Hebron, Hebron significa comunhão. Então, é importante a gente ver essa palavrinha lá e ver, por exemplo, Caleb, ele conquistou Hebron. É importante a gente ver isso lá e saber o que significa comunhão. Então, essa é a vida de Abraão. Alguém quer fazer algum comentário para a gente poder passar para a vida de Jacó, falar alguma coisa, acrescentar? Podemos ir, então, para Jacó? Ótimo, então vamos lá. Oh, Jacó não, gente, desculpa, é Isaac. Então, o próximo agora é Isaac, né? Aí você pode passar aí também. Obrigada. Lá, Isaac, então, é do capítulo 21, até 28, 5. É mais ou menos isso. O significado do nome de Isaac é riso, né? Porque realmente Abraão riu, Sara riu também, porque eles estavam muito velhos, né? Então, Deus permitiu que Abraão chegasse ao fim da força dele natural. Abraão chegou ao fim da força dele natural para Deus, então, realizar o propósito dele. A gente vê que Isaac foi um filho submisso, lá em Gênesis 22, 9, ele deixou ser amarrado, ele ia ser aquele sacrifício, né? Aliás, no Novo Testamento fala que Abraão imolou Isaac, porque ele fala que ele sabia que Deus ia ressuscitar Isaac, né? Que ele sabia que o propósito de Deus ia ser cumprido através da vida de Isaac. Fala que ele é um esposo fiel, porque ele amou Rebeca, mas ele foi um pai permissivo, né? Isso aqui é muito, eu estava até conversando com a Carol, isso é muito interessante, é muito, assim, ruim, né? Fala que ele amava Esaú porque saboreava de sua caça. Depois vocês olham isso, quer dizer, ele tinha um interesse. Mas como a gente sabe que nós somos todos pecadores, Abraão foi uma pessoa maravilhosa, mas a Bíblia mostra o pecado de todos, porque só tem um que é perfeito, né? E aí acontece isso na vida de Isaac. Alguém descobriu qual que é a característica de Isaac? Bom, eu pensei Eu tinha que ele colocado. Que ele é o bendito do Senhor. Eu pensei em prosperidade, porque ele foi muito próspero, né? Abençoado e próspero. Isso. São características, sim. Vamos ver qual que é a característica dele, então. Vamos ver a próxima. Olha bem. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não fui eu que descobri isso, não, viu? Isso aí eu estudei de outros irmãos. Isso é difícil demais da gente descobrir. Eu coloquei só mesmo para vocês folhearem a Bíblia, né? Mas é interessante, olha quantos versículos que falam de Isaac cavar poços. E cavar poço, a gente lembra de água viva. Alguns poços de Isaac foram entulhados. Então, gente, olha, a gente deve permitir que o Espírito Santo cave poços em nós. Quanto mais poços foram cavados na nossa vida, mais água viva, foi o que Jesus falou com a samaritana, vão fluir de nós. Mas muitas vezes os poços estão entulhados. Os poços nossos estão entulhados de pecado, estão entulhados por nós mesmos. São as nossas vontades, aquilo que a gente quer, a gente é tão egoísta, pensa tanto só em nós, então o nosso poço fica entulhado disso aí. E precisa ser desentulhado para que essa água viva possa jorrar, para que ela possa brotar. Então, essa é a característica da vida de Isaac. A gente só lê um altar que Isaac construiu. Na realidade, a Bíblia até não entra em muitos detalhes na vida de Isaac, assim, não fala muita coisa. São poucos capítulos, né, que é dado para Isaac. Mas vocês depois podem ver, nós não vamos ler, mas vocês podem ver esses versículos, vocês vão ter em mãos, todos esses versículos falam Isaac cavou um poço, Isaac cavou um poço, Isaac cavou um poço. Então, a gente viu que realmente isso foi uma coisa determinante na vida dele. E a gente comparando, é claro que ele cavava poço porque ele tinha rebanho, mas a gente comparando com o Novo Testamento, esses poços na nossa vida, ele significa água viva, jorrando da nossa vida. Então, isso aí é Isaac, né? Alguém quer falar alguma coisa?
Dona Raquel, um fato interessante que lá em Gênesis 26, no versículo 18, fala que Isaac desentulhou, né, os poços que Abraão havia cavado e ele deu os mesmos nomes que o seu pai já havia lhes dado. Então, tem uma grande questão de honra aqui ao legado, a passar para frente as verdades que foram ditas, né, para Isaac. Ele tinha a memória do pai com ele e guardava os preceitos do pai. Eu acho que isso talvez alude a isso. É, verdade. É importante isso sim, Lu. É isso mesmo. Ele realmente, ele teve isso aí, ele desentulhou os poços. Esse poço aí, inclusive, não foi ele que cavou, ele desentulhou, né? Então, é isso aí, queridos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Isso bem falado, Luiz. Alguém quer ajudar em alguma coisa aí? Raquel, uma coisa interessante também é a questão dos poços, que Abraão, quando pede para buscar a esposa para Isaac, o servo dele, ele pede para o Senhor confirmar, né? E a alusão que ele faz é justamente de um poço, né? Então, ele vai à beira de um poço e fala, aquela que vier, né, para o poço e me der água e der água aos camelos, essa será a que o Senhor, né, vai me mostrar, que Preparou. será a mulher de Isaac. Então, É realmente, isso a questão mesmo. dos poços na vida de Isaac ela é bem pertinente. Né? Então, é muito interessante, é isso mesmo, Thalina. Thaís, duas coisas interessantes. Uma, a gente vê que a palavra de Deus é muito rica e não tem nada escrito por acaso. Tudo é para ensino nosso. E segundo, a gente vê que como a gente junto, uma acrescenta uma coisa, outra acrescenta outra. Isso é a multiforme sabedoria de Deus, isso é muito importante. Por isso que a gente precisa reunir e estar junto, né? Muito bom. Vamos passar, alguém quer mais falar alguma coisa? Podemos passar para o Jacó? Agora é o Jacó mesmo. Ah, Jacó. Jacó. Eu tenho uma cunhada que, quando as meninas dela faziam muita arte, muita coisa, ela falava assim, ah, Jacó do bandolim. Ela sempre falava assim, eu não esqueço o nome de Jacó por causa disso. Tia Raquel, outra coisa também que eu percebi, quando o servo está lá procurando a mulher, a esposa, Balaão é irmão de Rebeca. E ele fica não, Balaão não, né? Labão, né? Não, Labão, confundi. O Labão. E é interessante que ele fica de olho nas coisas que ele vai dar para Rebeca, né? Para poder acompanhar. E a gente lembra que lá, quando ele negocia com o Jacó, as esposas, né? Então a gente já vê assim, um pouco do olho grande dele, né? Exatamente. Já vê como é que fala? A índole, né, dele, do coração. A índole do interesse dele. Então, Jacó, então, a gente sabe, o nome dele significa enganador, porque ele saiu agarrado no calcanhar do irmão. E eu estava olhando aqui, realmente isso aí significa enganador. Então, esse era o nome de Jacó. A história dele está de Gênesis 25, 19 até 50, 13. Então, Jacó, ele teve realmente uma vida bem conturbada por causa dessa fato da personalidade dele. Antes dele nascer, Deus já tinha falado que o menor serviria ao maior, né? Está lá em Gênesis 25, 23. Aí, depois, mais tarde, a gente viu que o nome dele foi mudado para Israel, que era príncipe, né? Depois que ele lutou com Deus. E lá em Betel, quando ele saiu, quando ele enganou o pai dele, a Rebeca também, veja bem, Deus não precisava usar a esperteza de Rebeca e o engano de Jacó. Deus já tinha prometido, com certeza, Deus tinha um plano para aquilo ali. Mas a Rebeca interferiu. A Rebeca achou que ela era esperta e que estava demorando demais e que ela tinha que tomar partido, fazer alguma coisa. Deus não precisava disso. E aconteceu o que aconteceu. Jacó teve que fugir, ele não viu a mãe dele mais, nem a mãe viu, porque Rebeca morreu antes de Jacó voltar. Então, foi muito triste esse caminho que Rebeca e Jacó tomaram. Mas quando ele chega lá, que ele coloca aquele travesseiro, e ele tem aquele sonho que a gente sabe, que tinha uma escada que ligava o céu, a terra, e os anjos subiam e desciam, aquilo ali também aponta para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi a ligação entre o céu e a terra. Ele é a ligação entre o céu e a terra. E é muito interessante que vocês vão ver lá, que aí Jacó coloca o nome de Betel, casa de Deus. É a primeira vez que faz menção casa de Deus.
Então, vocês podem ler lá o texto e ver o que é a casa de Deus. É onde a presença de Deus está. Vocês vão ver lá no texto. E quando Jacó foge antes desse sonho, fala o seguinte, que o sol era posto, quer dizer, o sol estava declinando, estava chegando à noite. E depois, em Peniel, quando Jacó volta lá de Harã, fala assim, e nascia o sol. Quando Jacó estava lutando, né, com aquele anjo, aliás, era o anjo que lutava com ele, e fala então que nascia o sol. Então aí a vida de Jacó foi mudada. Por quê, gente? Olha, Jacó era enganador, então sabe o que aconteceu? Ele encontrou outro igual a ele, outro enganador igual a ele, foi Labão. A Bíblia fala que a gente semeia, a gente colhe. Então Deus coloca a pessoa para poder lixar a gente, é isso que fala em Provérbios. E isso que aconteceu com Jacó. Ele chegou até lá em Harã, depois ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel, o sogro dele enganou ele, e ele casou com Lia, depois casou com Raquel, trabalhou mais 7 anos, e ele foi sempre enganado. Depois ele fala isso, ele foi sempre enganado pelo sogro. Mas ele era um enganador. Então, da maneira que ele tratou as pessoas, ele foi tratado também, né? E aí a gente vê uma lição forte para nós. E aí tem uma característica também na vida de Jacó. Alguém descobriu essa característica, por acaso? Pode passar aí, Carol. Olha bem, Jacó sempre fala de coluna, não fala altar, mas fala coluna. Nesses 3 lugares, Jacó, ele construiu, né? Ele fez uma coluna. E a coluna significa um testemunho. Olha bem, gente, que coisa importante. Infelizmente, Jacó e Rebeca, como nós falamos, eles, com a ansiedade deles e os projetos dele, a única coisa que eles conseguiram fazer foi excluir Deus daquilo tudo que eles fizeram, né? Mas depois de Peniel, inclusive em Peniel, ele falava que ele não falou que se Deus me ajudar lá para encontrar com Esaú, ele fez negócio também na cabeça dele, né? Mas Deus foi tratando com Jacó, até que o nome dele foi transformado para Israel, né? De enganador para Israel, de verme para borboleta. Até lembrei da Roberta. A Roberta gostava sempre de pregar, né? Da borboleta, da crisálida, né? E da borboleta. Então, veja bem, esse aí é a vida de Jacó. E essas colunas, então, é o testemunho. Então, queridos, nós vamos ver o seguinte, depois tem José. Alguém quer falar sobre Jacó? Eu tenho uma pergunta, dona Raquel, sobre Jacó. Pode fazer. Quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, lá em Peniel, ele muda o nome assim como ele mudou de Abraão. Mas depois a Bíblia cita várias vezes Jacó como Jacó e não como Israel. Inclusive lá em Êxodo 1, fala sobre isso. Fala que é Jacó, a descendência de Jacó. E eu sempre fiquei com essa dúvida, por que Israel não ficou sendo Israel e às vezes é colocado como Jacó também. Aqui então, no versículo 1 de Êxodo fala. Inclusive tem um salmo muito lindo, que é o Salmo 46, que fala: Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, Lu, eu fico pensando o seguinte, são 2 coisas. Uma, que Jacó realmente era o nome dele da carne, do velho homem, certo? Então, era o enganador. E Israel foi aquele em que Deus transformou Jacó, a vida de Deus nele. Ele foi transformado em Israel. Então, eu acho, quando cita Jacó, é para falar mesmo, para a gente não esquecer que ele era enganador. Deus muda o nosso nome, nosso DNA é mudado, que agora nós não somos mais de Adão, nós somos agora somos de Cristo, mas Deus não deixa a gente esquecer que nós somos pecadores, nós continuamos pecando. Infelizmente, nós só vamos libertar dessa carne nossa quando a gente estiver na glória com o Senhor. Então, isso aí para a gente lembrar. E eu acho muito lindo alguns salmos quando fala de Jacó. Esse 46 mesmo é um salmo profético maravilhoso, porque fala, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam, fala que há um rio que alegra a cidade de Deus. Depois ele fala assim, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu acho muito lindo, sabe por quê, gente? Porque Deus está falando assim, não é o Deus de Israel, daquele que é perfeito, daquele que é o príncipe, mas é o Deus, nosso Deus, de nós pecadores.
É Ele que está conosco, Ele que é o nosso Amém. Deus. Então, eu achei muito, como é que eu vou dizer, uma misericórdia de Deus mostrada na nossa vida, certo? Então, quando a gente olha, quando Deus cita Jacó em várias coisas, eu acho que Ele quer nos lembrar disso, lembrar da misericórdia dele, como é que Ele trata conosco, né? E eu creio que é isso. Eu não sei se é essa resposta certa, Lu, mas eu acredito que seja isso. Maravilhoso, Ana Raquel. Então, Obrigada. então vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa do Jacó? Bom, uma característica que eu achei interessante, Raquel, de Jacó, é que ele luta. Ele sabe que ele assim precisa mudar a história dele, né? Ele reconhece e aí ele luta com o anjo até o anjo tocar na coxa dele. E ele fica manco, né? Ele Aham. fica manco. É. Então, Agora, aham. Eu até isso estou tentando ver aqui. É isso aí. Olha, uma coisa importante que tem nisso aí, Denise, você falou, realmente o anjo lutava com ele um homem, até o romper do dia. Aí, vendo que não podia com ele, com certeza não era, eu fico pensando que não era uma luta assim, corporal, mas eu acho que essa luta era Deus querendo conquistar o coração de Jacó, conquistar a vida dele como patriarca, como propósito de Deus ser cumprido através da vida dele. Eu fico pensando nisso. Porque, veja bem, fala aqui, e ficando ele ficou só. A gente só conhece a nós mesmos e só conhecemos a Deus quando a gente fica a sós com Deus, para a gente poder ouvir a Deus. Muitas vezes a gente quer ouvir muita mensagem, é muito bom que a gente ouça, e muitas coisas, mas a gente não consegue ficar só com Deus. Porque é quando Deus fala ao nosso coração aquilo que a gente é. É muito difícil, gente, é muito difícil. Porque você fica um segundo a sua cabeça já começa a rodar por um tanto de lugar. Mas é muito importante. Só quando a gente está sós com Deus é que nós somos revelados a nós mesmos e Deus revela o coração dele a nós e aquilo que ele acha de nós, aquilo que ele pensa de nós. Então, essa parte é muito importante. Por isso, então, o anjo deslocou lá na coxa, naquele nervo, né, lá da coxa, porque ele era duro. É como nós somos. Nosso serviço não dobra. É difícil. A gente sempre acha que está certo. Todo mundo está errado, só eu que estou certo. quer dizer, olha só, era o anjo de Deus e ele lutou que o anjo teve que fazer isso. Quer dizer, não era talvez o propósito do anjo, mas ele teve que tocar para que ele pudesse, talvez, assim, ceder, né? Sei lá. Não sei. Com certeza foi isso. Mas é o que Deus faz conosco. É por isso que para a gente ter um testemunho, o testemunho não é eu falar assim, minha vida, gente, sabe? É minha vida, assim, não. O testemunho é o testemunho de Deus na minha vida. Isso que é o testemunho. Aquilo que Deus fez na minha vida. Isso é testemunho. Então, por isso que é essa coluna na vida dele. Certo? Vamos lá para o José para a gente terminar. Gente, que o nosso tempo já está avançado. Então, José, então, o significado do nome dele, ele vai adicionar. Foi quando Raquel teve José, ela falou que Deus iria acrescentar outro filho, né, para ela. Foi o primeiro filho que ela teve. E daí, então, a gente vê que a história de José vai lá em Gênesis 30, 22 e 24, e depois Gênesis 37 até Gênesis 50. Nós conhecemos bem a história de José. É uma história linda, maravilhosa. José não é considerado patriarca. Ele completa a história de Jacó e é um elo de ligação entre a família e a nação. Porque aí entre Canaã e o Egito, que aí a nação foi aí Jacó foi com 70 e tantas pessoas para o Egito, e depois nós vamos ver lá em Êxodo que eles multiplicaram, etc. E aí, então, José é essa ligação. Mas a coisa muito maravilhosa da vida de José é uma perfeita, vamos dizer assim, um perfeito exemplo da vida do Senhor Jesus Cristo. É claro que nada se compara a Jesus Cristo, nada. Mas tem muitas coisas na vida de José que é semelhante. Pode passar outra aí, Carol. Olha bem, eu coloquei alguns aqui.
Ele foi um filho príncipe, porque ele tinha sonhos. Ele tinha sonhos, nós sabemos, né? Os sonhos dele. Ele foi um sofredor paciente, ele sofreu assim como nosso Senhor sofreu. E isso é a vida dele resumida, né? Ele foi um poderoso soberano no final. Aí estão os versículos, vocês vão ver depois no WhatsApp. Passa a próxima, Carol. Porque a comparação... Aí eu já coloquei, né? Não coloquei a comparação, não vê outra. Deixa eu ver se está na outra. Tem mais alguma? Esse aí que eu queria, olha. A vida de José aponta para Cristo. Por quê? Ele era o filho amado. Lembra que Jacó amava, mas ele fez uma túnica. O Senhor Jesus também tinha uma túnica especial. Nós sabemos disso, que eles julgaram sorte na túnica dele, né? Ele foi odiado pelos irmãos. Jesus também foi odiado pelos judeus, né? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Os irmãos tramaram contra ele. Quem crucificou Jesus foram os judeus. Ele foi despojado das vestes, né? Eles tiraram a veste de José e mancharam de sangue. O Senhor Jesus Cristo também foi despojado das vestes. Ele foi vendido por prata, o Senhor Jesus também. Ele foi muito sábio com tudo aquilo que ele fez. O Senhor Jesus Cristo, ele falou, eis aqui quem é maior que Salomão. Né? A sabedoria dele é infinita. E ele alimentou as nações. Então, isso aqui são fatos que assemelham José a Cristo. Agora, volta um pouquinho só, Carol, só para a gente ver, para a gente terminar, ver o foco lá da vida de José. Nós sabemos. O que acontece na vida de José, quando a gente lembra? É o quê? É o quê, gente? São os sonhos, né? Ele teve alguns sonhos, ele interpretou vários sonhos. Então, isso é um fato marcante na vida de José. E isso significa que nós também devemos ter sonhos. Só que nosso sonho é com o Senhor Jesus, com o propósito de Deus em nós. Então, olha só que coisa impressionante aqui. Quando a gente vê o testemunho de cada um desses homens, a gente vê lá Abraão, que é o altar. Depois a gente vê Isaac, que são os poços, que é a vida mais profunda com Deus, a água jorrando. Quando a gente vê de Jacó, que são as colunas, que é o testemunho de Deus na nossa vida. E agora, então, são os sonhos. Que sonho é esse? É que está lá em Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o sonho. Esse é o sonho que nós devemos ter e esse é o sonho que Deus tem para nós. Então, o livro de Gênesis, querido, mostra o propósito de Deus e esse propósito de Deus vai ser cumprido apesar de nós, apesar dos pecados de Jacó, de Abraão, de José também. Não cita pecados em José, mas José e Jacó, José, todos eles, apesar de nós, Deus vai cumprir o propósito dele, o propósito eterno, na sua vida, na minha vida e na nossa vida como igreja, como povo de Deus. Então, tem uns versículos que eu gostaria, eu acho que eu anotei aí, para a gente terminar, vê aí, Carol, no finalzinho, se eu coloquei aí. Esse versículo nós vamos ler para fechar a nossa aula. Alguém abre em Apocalipse 1:6, outra pessoa abre em 2 Timóteo 2:12 e outra em Romanos 8:17. Esses versículos são importantes a gente ver. Porque esse é o nosso sonho. Isso é o que Deus tem preparado para nós. Tira do mundo e leia para nós. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nos constituiu reino e sacerdote. Isso é o objetivo final de Deus. 2 Timóteo 2:12. Se perseverarmos com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. E lá em Romanos 8:17. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Amém. Lá em Romanos, esse mesmo Romanos 8, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo o seu propósito.
Exatamente. Esse finalzinho é importante, porque muitas vezes a gente passa muita coisa na nossa vida e nós não entendemos, mas é porque Deus está forjando a vida de Cristo em nós. Porque um dia nós vamos reinar e a gente não pode colocar uma coroa na cabeça do neném. Nós temos que amadurecer, nós temos que crescer. Então, muitas vezes acontece algumas coisas na nossa vida exatamente por isso, porque Deus quer que a gente cresça, que a gente amadureça. E crescer dói, né, queridos? Então, gente, a gente pode resumir Gênesis, então, na vida dessas pessoas, e que o Senhor realmente nos abençoe, que esse livro realmente possa ser aberto. Eu sei se agora, quando vocês forem ler Gênesis, vocês vão achar muito outras coisas, né? E o Espírito Santo vai abrir os nossos olhos para que a gente possa contemplar as belezas do Senhor. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria falar uma coisa bem rapidinho, dona Raquel. Pode falar. Esse estudo foi uma bênção, particularmente para a minha vida, porque se tem uma coisa que eu, como mulher, tenho muita dificuldade, é paciência. Paciência em esperar, paciência em perseverar. E a senhora falando dos homens, eu me atentei muito para a atitude das mulheres, desde Eva, Sara, Rebeca. Elas não tiveram fé na palavra que foi dada, elas não tiveram paciência de esperar no processo de que Deus iria realizar na vida delas, e, consequentemente, elas perderam a sabedoria nesse momento do processo. Eu acredito que o processo demorou mais do que precisava, exatamente por essas etapas. E eu creio que esse estudo, assim, veio como um balde de água sobre a minha cabeça hoje de manhã. Amém. Eu quero só agradecer e dizer que está sendo uma bênção para mim. Então, meninas, realmente, quando a gente começa a ver essas coisas, todas as coisas, a gente às vezes fica desanimado, porque a gente olha para a gente mesmo e vê que a gente tem falhado. Mas eu quero dizer o seguinte: Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Ele vai cumprir o propósito dele na nossa vida. Então, eu creio que é isso aí. Vamos orar. Alguém podia orar para nós, por favor? Amém. Amém, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por esse estudo. Senhor, muito obrigado pela vida da dona Raquel, por toda a disposição dela. Ó Deus, por todo o empenho dela, Senhor, em transmitir o conhecimento que o Senhor já derramou sobre ela nas nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor possa mesmo estar abençoando a dona Raquel nesse dia. O Senhor possa estar, ó Deus, enchendo ela com o teu amor, com a tua graça, com a tua paz, com a tua Amém. Misericórdia. Ó Deus, que Amém, o Senhor também Senhor. Possa estar enchendo a nós que recebemos essa palavra, Senhor, maravilhosa aos olhos da dona Raquel, Senhor. Ó Deus, que essa palavra entre no nosso coração e ela venha transformar as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela vida de cada irmã aqui, Senhor. Que o Senhor Amém. Abençoe o dia delas. Ó Deus, Amém, que o Senhor, ó Deus, fortaleça cada uma de nós nesse dia e que nós continuemos, Senhor, nessa caminhada, né? Buscando conhecer mais e mais do Senhor a cada Amém. Dia, a cada manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, na próxima sexta, nós vamos entrar em Êxodo, né? E vamos ver se a gente consegue fazer Êxodo em 2 aulas. Hoje a gente foi lá um pouquinho depois das 10, que era muita coisa para terminar. Mas vamos ver se a gente consegue fechar Êxodo com 2 aulas, viu? Beijo a todas. Irmã, muito Amém. obrigada pela paciência. Deus Obrigada. abençoe. Oi. Eu queria deixar uma sugestão aqui com a senhora, para ver se seria Sim. possível a gente... Uma sugestão da gente estudar a palavra das 9 às 10h30, se fosse possível, porque, assim, no meu olhar, eu achei, assim, muita riqueza para muito pouco tempo, e às vezes eu percebo a senhora um pouco assim, preocupada em, tipo assim, ter que cumprir essa hora. Se eu estiver enganada, a senhora me corrija. Mas se pudesse ser das 9 às 10h30, acho que seria assim, pelo menos para mim seria mais... Oi, tá bem?
Para eu entender, né? Para eu assimilar melhor, Silene, entendeu? Então, Silene, a gente, talvez até como hoje a gente demore mais um pouquinho, mas eu acho que pode ser que tenha um dia que a gente precise usar mais tempo, mas nós somos todas donas de casa, tem mamães novinhas, você mesmo trabalha na escola, então eu acho que a gente fizer um período muito longo, eu fico preocupada de ficar cansativo, e eu fico preocupada também das pessoas falar assim, não é muito tempo, eu não consigo, né, que a pessoa tem que fazer um almoço, tem que cuidar de um filho, então eu não sei, eu não sei, a gente pode pensar nisso também, Sirlene, né? Mas vamos caminhar por enquanto assim. Se a gente precisar de usar mais tempo, a gente usa mais um pouquinho. Tá bom? Pode ser assim? Ok. Irmã, só um comentário. A gente está mandando o resuminho da aula no WhatsApp. Então, se tem alguém aqui que não está no WhatsApp ainda, pede para adicionar para a Joyce, ou para a Iana, ou para a Claudinha, ou para a Robertinha. Estão todos no WhatsApp. Para vocês receberem o resuminho da aula, tá bom? Então, se tiver alguém aqui que ainda não está no grupinho do WhatsApp. Dona Raquel, liga o microfone, Dona Raquel. Não, estou falando beijo. Um fim de semana abençoado para todo mundo. Deus abençoe. Obrigada, Luciana. Obrigada. Deus abençoe. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Beijo. Agora eu posso sair, Carol? Pode não sair?